diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino, que foi um dos principais responsáveis pela liquidação do Banco Master, participou daquele depoimento à Polícia Federal. Ele afirmou que as perdas do Banco de Brasília, o BRB, devido à compra do Master, podem chegar a 5 bilhões de reais. É uma bomba que explode no colo do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que reconheceu também depoimento da Polícia Federal, que esteve ao lado do então presidente do Banco de Brasília em reuniões com o Banco Master. Exato, Uribe. Só um detalhe importante dessa lembrança é que a reunião foi na casa de Vorcar e na casa de Ibanez. Ou seja, não foi uma reunião no Palácio do Buriti, uma reunião com teor mais institucional entre o governador do DF, que é o chefe do Banco de Brasília. Seria natural que ele tratasse esse tipo de apuração e esse tipo de negociação para a compra do Banco Master, mas na casa do banqueiro, na casa dele, isso também soa mal e mostra aí que eles tinham uma relação mais íntima e não apenas uma relação de negócio pela compra, como o próprio Ibanez dizia na época, que seria importante, que seria boa para o BRB. A gente está acompanhando esses desdobramentos e a questão relativa ao depoimento do diretor vem num momento muito importante, porque o BRB, o Banco Central, já determinou o provisionamento de 2,6 bilhões de reais. Provisionamento, essa palavra difícil, o que é? O banco tem que ter uma reserva financeira de 2,6 bilhões para se manter ativo. E ele fala no depoimento que o Banco Central pode fazer uma nova determinação da mesma natureza no montante que seria de 2,2 bilhões. Mais ou menos isso, somando os dois, daria quase os 5 bi que ele se refere também no mesmo depoimento. E outro ponto interessante é que o que fala nos bastidores Ibanez. O governo do Distrito Federal tem 60, 80 bilhões em imóveis, em ativos em Brasília, portanto tem aí um colchão para eventualmente ter que socorrer o Banco de Brasília. Mas tudo bem, mas vai ter que vender, vai ter que se desfazer de bens para salvar. E quem vai pagar a conta desses 5 bilhões? O diretor que prestou o depoimento é um ator muito importante, porque ele era justamente o diretor de fiscalização. Ou seja, era ele o responsável por fiscalizar as movimentações financeiras, não só do BRB, não só do Master, como de todo o conjunto bancário brasileiro. E nesse caso ele teve uma atuação muito importante, porque era pela diretoria dele que passava esse tipo de decisão. Ele fala em 5 bilhões, o Ministério Público Federal fala que pode passar de 10 bilhões, porque foi a compra ali, o Banco Master comprou através da consultoria Tirreno diversos ativos e repassou para o BRB por um preço muito maior, e essa negociação toda que gera muita suspeita agora ganha um novo esclarecimento, uma nova afirmação muito importante. Isso está dentro do inquérito coordenado e relatado por Dias Toffoli, que está no Supremo Tribunal Federal. O depoimento foi no fim do ano passado, não foram esses desta semana, mas agora vazou o teor do depoimento que segue sob sigilo e revela-se que 5 bilhões já está praticamente precificado no Banco Central, que o Banco de Brasília vai ter que correr atrás para conseguir se manter em atividade e evitar que uma quebradeira, um problema em cascata, que a gente sabe que também é um cenário possível, ainda não concreto, mas se o governo do DF não agir, isso sim pode vir a acontecer. Não, e a gente comentou, né, Matheus, ontem você trouxe uma apuração interessante, que a questão da corrupção entra pela porta da frente das eleições desse ano. Não era um tema que estava sendo analisado, era mais segurança pública, mas entra a corrupção. Mas aqui no Distrito Federal, mais ainda, porque a principal candidata que tem aparecido nas pesquisas é a vice-governadora Celina Leão, que apoia Ibanez Rocha para o Senado Federal, e isso pode causar uma hecatombe nas eleições aqui. Tem gente até dizendo que o Ibanez Rocha pode não ser candidato ao Senado Federal, dependendo da CPI que foi solicitada aqui na Câmara Distrital do Distrito Federal. Então é preciso a gente ficar de olho exatamente sobre a repercussão do Banco Master e do BRB. Matheus, só para complementar, desculpa. Claro. Não, é que você acabou de mencionar a Celina, que está bem nas pesquisas, é a vice e a candidata à sucessão, e que a corrupção estará no centro do DF, até porque provavelmente o principal adversário dela vai ser o ex-governador José Roberto Arruda, que foi casado com Flávia Pérez, que é a mulher de Augusto Lima, que é o sócio de Daniel Vorcaro. Portanto, em Brasília tudo se dialoga, tudo se conversa, e
José Roberto Arruda, que foi afastado do governo do Distrito Federal em 2009, está muito bem nas pesquisas, foi beneficiado por uma decisão do Congresso que abrandou a lei da ficha limpa, ele deve conseguir concorrer e, portanto, vai ser a Celina acusando o Arruda acusando a Celina de corrupção e mais até do que no próprio plano federal, aqui no DF, com certeza a corrupção vai estar no centro da campanha.